Sobre o teatro de marionetes, Henrik von Kleist. Tradução e apresentação de J. Ginsburg. Eu passava o inverno de 1801 em M. Quando encontrei certa noite, em um jardim público, o Sr. C., que havia pouco fora contratado nessa cidade como primeiro bailarino da ópera e que obtivera extraordinário êxito junto ao público. Disse-lhe que meu espanto por tê-lo visto várias vezes em um teatro de marionetes que fora armado na praça do mercado e que divertia o povilhéu com pequenas revistas burlescas entretecidas de canções e danças. Ele me assegurou que a arte pantonímica desses bonecos lhe proporcionara muito prazer e deu a entender, de maneira nada obscura, que um dançarino desejoso de aperfeiçoar-se poderia aprender muita coisa com eles. Uma vez que essa declaração, dado o modo pelo qual a proferiu, me pareceu algo mais do que mero capricho do momento, sentei-me a seu lado a fim de inquiri-lo mais acuradamente sobre as razões de tão singular assertiva. Ele me perguntou se eu não achara que alguns movimentos dos bonecos, particularmente dos menores, eram, na dança, sobremaneira graciosos. Ele não poderia negar essa circunstância. Mesmo Teniers não poderia pintar melhor um grupo de 4 camponeses a bailar a ronda em compasso acelerado. Quis inteirar-me do mecanismo dessas figuras e perguntei como era possível, sem ter nos dedos miríades de fios, reger cada membro isolado e seus pontos, tal como o ritmo do movimento ou da dança exigia. Ele me respondeu que eu não devia imaginar que cada membro fosse disposto e puxado isoladamente pelo titereiro durante os diversos movimentos da dança. Cada movimento, disse ele, tinha um centro de gravidade. Bastaria regê-lo no interior da figura. Os membros, que nada eram exceto pêndulos, obedeciam por si sós, mecanicamente, sem nenhuma ajuda. Ele acrescentou que esse movimento era muito simples, que toda vez que o centro de gravidade era movido em linha reta, os membros começavam a descrever curvas que, a miúde, quando sacudido de uma forma meramente acidental, o todo era arrastado numa espécie de movimento rítmico que se assemelhava à dança. Essa observação me pareceu, a princípio, lançar alguma luz sobre o prazer que ele pretendia encontrar no teatro de marionetes. Entre mentes, eu não suspeitava ainda, nem de longe, das consequências que iria tirar daí mais tarde. Perguntei-lhe se acreditava que o titereiro que regia os bonecos devia ser ele próprio um dançarino, ou, ao menos, ter alguma ideia do belo na dança. Ele me redarguiu que, embora a coisa fosse fácil por seu lado mecânico, não seguia daí que pudesse ser acionada inteiramente sem o sentimento. A linha que o centro de gravidade tinha de descrever era, na verdade, muito simples e, em sua opinião, na maioria das vezes, reta.
Nos casos em que fosse encurvada, a lei de sua curvatura era pelo menos de primeira ou no máximo de segunda ordem, e também, nesse último caso, apenas elíptica, forma de movimento que era natural para as extremidades do corpo humano, devido às juntas em geral, e, portanto, não requeria muita arte do titeireiro para consegui-la. Em compensação, essa linha era, de outro lado, algo muito misterioso, pois nada mais era senão o caminho tomado pela alma do dançarino, e ele duvidava que fosse possível encontrá-la de outro modo, a não ser que o titeireiro se colocasse no centro de gravidade da marionete, isto é, em outras palavras, que dançasse. Repliquei que o trabalho deste se me havia apresentado como algo bastante maquinal, alguma coisa como virar uma manivela que toca um realejo. De maneira alguma, respondeu ele. Ao contrário, os movimentos de seus dedos comportam-se em relação ao movimento dos títeres de forma bastante artificial, um pouco como os números em relação a seus logaritmos, ou a assíntota em relação à hipérbole. Entre mentes, expressou a crença de que também essa última fração de espírito, da qual falara, poderia ser removida das marionetes, que sua dança poderia ser inteiramente transferida para o reino das forças mecânicas e produzida por meio de uma manivela, tal como eu imaginara. Externei meu assombro em ver que atenção ele dedicava a essa modalidade de bela arte inventada para a plebe. Não só que a julgasse capaz de um desenvolvimento superior, mas que até ele próprio parecesse ocupar-se disso. Ele sorriu e disse que ousava afirmar que se algum mecânicos quisesse construir-lhe uma marionete de acordo com suas exigências, que tinha em mente fazer-lhe, apresentaria uma dança com títere que nem ele próprio, nem qualquer destro dançarino de seu tempo, inclusive Vestris, estariam em condições de igualar. Já ouviu falar, disse, enquanto eu, em silêncio, lançava o olhar para o chão, dessas gâmbias mecânicas que artistas ingleses manufaturam para os infelizes que perderam suas pernas? Eu disse, não, semelhantes coisas nunca me apareceram diante dos olhos. Sinto muito, replicou, pois se eu lhe disser que esses infelizes dançam com elas, receio muito que não creia em mim. O que digo? Dançam? A esfera de seus movimentos é, na verdade, muito limitada, mas aqueles movimentos que ainda permanecem sob o seu comando desenvolvem-se com uma serenidade, leveza e graça que pasmam todo o espírito pensante. Observei, brincando, que, sendo assim, tinha encontrado o homem que procurava, pois o artista que estivesse em condições de construir uma perna tão notável seria indubitavelmente capaz de montar-lhe toda uma marionete, de conformidade com suas exigências. Quais, disse eu, quando o vi olhando para o chão, algo embaraçado, quais, neste caso, são as exigências que o senhor faz à sua maestria? Nenhuma, replicou ele, que já não se encontre aqui.
simetria, mobilidade, leveza, tudo isso, porém, em um grau mais elevado e especialmente segundo uma ordem mais natural dos centros de gravidade. E que vantagens teria esse títere sobre dançarinos vivos? Que vantagem? Primeiramente, uma vantagem negativa, meu excelente amigo, isto é, a de que nunca seria afetado, pois a afetação aparece como o senhor sabe, quando a alma, vis motrix, se acha em algum outro ponto que não o do centro de gravidade do movimento, uma vez que o titereiro, na realidade, por meio do fio ou arame, não tem em seu domínio nenhum outro ponto exceto esse, todos os demais membros são, portanto, o que devem ser, mortos, puros pêndulos que obedecem à mera lei da gravitação. Uma excelente qualidade que buscamos debalde na maioria dos nossos bailarinos. Observe, somente aquela dançarina P, continuou, quando ela representa Dáfne, perseguida por Apolo, volta-se para fitá-lo. Sua alma está sediada na vértebra da espinha. Ela se curva como se quisesse quebrar. Qual uma Naide da escola de Bermini. Observe o jovem F. Quando, como Paris, ele se coloca entre as três deusas e entrega a maçã a Vênus, sua alma, é terrível olhá-lo, está sediada no cotovelo. Tais enganos, acrescentou, interrompendo-se, são inevitáveis desde que comemos da árvore do conhecimento. Sim, o paraíso está aferrolhado e o querubim atrás de nós. Temos de fazer a viagem ao redor do mundo e verificar se não está, talvez, aberto algures por trás. Eu ri. Certamente, pensei, o espírito não pode errar lá onde não existe espírito nenhum. Reparei, contudo, que ele tinha mais coisas no coração e pedi-lhe que prosseguisse. Ademais, declarou, esses bonecos têm a vantagem de serem antigraves. Nada sabem da inércia da matéria, esta propriedade a mais antipódica à dança, porque a força que os ergue no ar é maior que a força que os mantém aguilhoados à terra, o que não daria a nossa boa G se fosse 60 libras mais leve, ou se um peso dessa grandeza viesse ajudá-la em suas piruetas. Os títeres necessitam apenas do chão, como os elfos, para tocá-lo e revivificar o impulso dos membros pelo instante de detenção. Nós precisamos dele para repousar nele, nós recuperarmos do esforço da dança, um momento que evidentemente não é em si dança e com o qual nada se pode fazer, exceto fazê-lo desaparecer, se possível. Eu disse que, por mais habilmente que conduzisse também a questão de seus paradoxos, jamais me levaria a crer que num manequim mecânico poderia haver mais graça que na estrutura do corpo humano. Ele replicou que seria simplesmente impossível para o homem alcançar nisso sequer aproximadamente um manequim. Só Deus poderia, em tal terreno, medir-se com a matéria. E aqui reside o ponto em que as duas extremidades do mundo anular se interligam. Eu me sentia cada vez mais espantado e não sabia o que deveria dizer diante de asserções tão singulares. Parecia redarguiu ele, enquanto tomava uma pitada de rapé, que eu não lera com atenção o 3º capítulo do livro de Moisés, e que não conhecesse
esse período primeiro de toda a cultura humana, com tal pessoa não se poderia realmente falar sobre os subsequentes, e muito menos sobre os derradeiros. Quem não conhecia. Disse-lhe saber muito bem que, desordens na graça natural do homem, a consciência preparava. O moço, de meu conhecimento, por um mero reparo, como que perdera a inocência diante de meus próprios olhos, e em seguida nunca mais recuperara o paraíso desta inocência, a despeito de todos os esforços imagináveis, mas adicionei: que consequências pode o senhor extrair daí? Ele me perguntou a que incidente eu me referia. Há cerca de 3 anos, contei, estava eu me banhando em companhia de um jovem cuja cultura não se difundia maravilhosamente em Canto. Poderia andar pelos seus 16 anos e só de muito longe seria possível perceber, suscitados pelo favor das mulheres, os primeiros traços de vaidade. Acontecera que pouco antes, em Paris, havíamos visto o jovem que extrai uma estilha do pé. A moldagem dessa estátua é bem conhecida e figura na maioria das coleções alemãs. Um olhar que ele, naquele instante, ao pôr o pé sobre o escabelo para enxugá-lo, atirou ao grande espelho, o lembrou disso, sorriu e disse que descoberta efetuara. De fato, naquele instante eu também notara o mesmo. Todavia, fosse para comprovar a certeza da graça que o habitava, fosse para acolher sua vaidade de modo algo salutar, sorri e retruquei que ele estava provavelmente vendo espíritos. Enrubesceu e levantou o pé pela segunda vez para mo mostrar. Mas a tentativa falhou, como seria fácil de prever. Confuso, levantou o pé. Uma terceira, uma quarta, levantou-o bem, mas de umas 10 vezes em vão. Era incapaz de repetir o mesmo movimento. O que estou dizendo, os movimentos que fazia tinham um elemento tão cômico que me foi difícil conter o riso. Decidi em diante, quase a partir do próprio instante, uma inexplicável transformação verificou-se naquele moço. Começou a ficar diante do espelho o dia inteiro e um encanto após o outro o abandonou. Um poder invisível e inexplicável parecia estender-se, qual uma rede de ferro em torno do livre jogo de seus gestos. E decorrido 1 ano, não havia mais traço de encanto a descobrir nele. Aquele encanto que tanto deliciara os olhos das pessoas que o circundavam. Mesmo agora, alguém vive que foi testemunha do estranho e infeliz incidente e que poderia confirmá-lo, palavra por palavra, como eu lhe contei. Neste ensejo, disse o Sr. C., amavelmente, devo narrar-lhe outra história que o senhor entenderá facilmente. Também tem aqui o seu lugar. Em minha viagem à Rússia, encontrei-me numa herdade de campo do Sr. D.G., um nobre Livônio, cujos filhos precisamente não se exercitavam na arte da esgrima. O mais velho, especialmente, que acabara de retornar de uma universidade, considerava-se um virtuose, e certa manhã, em seu quarto, ofereceu-me um florete. Esgrimimos, mas sucedeu que eu era superior a ele. A paixão somou-se à sua confusão. Quase toda estocada que eu desfechava lograva êxito, e seu florete voou ao fim para um canto. Meio zombeteira, meio sentidamente, disse enquanto o levantava, que encontrara seu mestre,
mas tudo neste mundo encontra o seu, e em seguida quis levar-me ao meu. Os irmãos riram-se às gargalhadas e gritaram: avante, avante, ao barracão de madeira, e me pegaram pela mão e me conduziram até um urso, que o senhor de G, pai deles, estava criando no pátio. Quando, para o meu assombro, me vi diante dele, o urso estava de pé, sobre as patas traseiras, com o lombo encostado em uma estaca, a qual fora acorrentado, a garra direita erguida, pronta para tudo, e olhou-me nos olhos. Era a sua posição de esgrimista. Eu não sabia se estava sonhando quando me vi em face de um tal adversário. Mas ataque, ataque, disse o senhor de G, e veja se consegue derrubá-lo. Havendo-me recobrado um pouco de minha perplexidade, investi com o florete contra o urso. Ele fez um ligeiro movimento com a pata e aparou o golpe. Tentei enganá-lo por meio de fintas. O urso não se mexeu. Tornei a cometê-lo com uma habilidade do momento. Eu teria acertado o peito de um homem infalivelmente. O urso fez um movimento muito breve e aparou o golpe. Eu me achava agora quase na posição do jovem senhor de G. A seriedade do urso era tal que chegou a roubar minha confiança em mim mesmo. Estocadas e fintas sucederam-se, eu gotejava suor em vão. Não só o urso, qual o melhor esgrimista do mundo, aparava todas as minhas estocadas, mas, e nisso nenhum esgrimista seria capaz de imitá-lo, nem sequer entrava nas fintas. Olho nos olhos, como se pudesse ler neles minha alma, permanecia ali parado, a garra erguida, pronta para tudo, e sempre que meus golpes não eram desfechados seriamente, não se movia. O senhor acredita nessa história? Perfeitamente, exclamei, com jubiloso aplauso. De qualquer estranho que viesse, dar-lhe-ia crédito. Tão verossímil era ela, quanto mais vindo do senhor. Pois bem, meu excelente amigo, disse o senhor C, agora está de posse de tudo o que é necessário para entender-me. Vemos que, à medida que a reflexão se torna mais obscura e fraca no mundo orgânico, a graça emerge aí tanto mais brilhante e dominante. Mas, assim como a interseção de duas linhas, de um mesmo lado de um ponto, depois de passar através do infinito, encontra-se de súbito do outro lado, como a imagem do espelho côncavo, após ter desaparecido no infinito. Está, de repente, mais uma vez diante de nós, assim reaparece novamente a graça, pois que o conhecimento tenha passado como que por um infinito, de tal modo que, ao mesmo tempo, surge no grau mais puro daquela estrutura corporal humana, que ou não tem consciência nenhuma ou tem uma consciência infinita, isto é, no manequim ou no Deus. Portanto, disse eu, algo confuso, precisaríamos comer de novo da árvore do conhecimento para recair no estado de inocência? Naturalmente, respondeu ele, este é o último capítulo da história do mundo.